Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter operado em minha vida. Não são palavras minhas, mas sim a glória de Deus manifestada em meio à minha fraqueza. Peço que cada irmão que ler este relato possa ser fortalecido na fé, sabendo que o mesmo Deus que me livrou do vale da sombra da morte está vivo e atua poderosamente em nossas vidas. Tudo começou quando eu ainda era adolescente, por volta dos 16 anos. Naquela época eu era um jovem como muitos outros na congregação. Participava das reuniões, cantava os hinos com alegria, mas confesso que minha vida espiritual ainda era muito superficial. Não tinha o costume de orar com fervor, nem de buscar a Deus em secreto. Achava que por estar na igreja já estava seguro. Mas o Senhor, em sua misericórdia, permitiu que uma prova muito difícil viesse sobre mim para me ensinar a depender somente dele. Os primeiros sinais de que algo não estava bem apareceram de forma sutil. Eu comecei a sentir um cansaço extremo, mesmo depois de noites bem dormidas. Acordava como se não tivesse descansado e qualquer esforço físico, por menor que fosse, me deixava esgotado. No início, achei que fosse apenas estresse dos estudos ou alguma fase de crescimento. Mas com o passar das semanas, os sintomas foram piorando. Comecei a ter dores de cabeça constantes, uma sensação de queimação no estômago que não passava com nenhum remédio, e uma fraqueza muscular que me impedia até de carregar minha própria mochila. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebeu que algo estava errado e me levou ao médico. Após vários exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria: acidose metabólica crônica, uma condição rara em que o corpo não consegue equilibrar o pH do sangue, levando a um acúmulo de ácido que envenena os órgãos aos poucos. O médico explicou que meu organismo não estava conseguindo eliminar as toxinas corretamente, e que se não fosse tratado, poderia levar a falências de múltiplos órgãos, como rins, fígado e até mesmo o coração. Ele disse que eu precisaria de um tratamento contínuo, com medicamentos caríssimos e uma dieta extremamente restritiva. Minha mãe chorou muito naquela consulta e eu, mesmo jovem, senti um medo que nunca havia experimentado antes. Era como se uma sombra escura tivesse se abatido sobre a minha vida. Quando cheguei em casa, contei tudo para meu pai, que é um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Ele apenas me olhou nos olhos e disse: "Filho, o médico pode dar o diagnóstico, mas quem tem a última palavra é Deus. Vamos orar." Naquela noite minha família se reuniu no quarto, e meu pai, com a voz embargada, começou a clamar ao Senhor. Eu me lembro de cada palavra daquela oração, como se estivesse gravada no meu coração. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração deste menino. Ele é jovem, tem sonhos, tem uma vida pela frente. Não permitas, Pai, que o inimigo roube o que é teu. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, que levanta os abatidos e dá força aos fracos. Se é da tua vontade, toca neste corpo, purifica seu sangue, restaura seus órgãos. Não olhamos para as circunstâncias, olhamos para ti. Em nome de Jesus, amém. Naquele momento senti uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo. Mesmo com o diagnóstico assustador, algo dentro de mim dizia: Deus está no controle. Nos dias seguintes comecei o tratamento, mas os efeitos colaterais dos remédios eram terríveis. Eu tinha náuseas constantes. Não conseguia comer quase nada, e a fraqueza só aumentava. Cheguei a emagrecer mais de 10 quilos em menos de um mês. Minha pele ficou amarelada, meus olhos fundos, e eu mal tinha força para sair da cama. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me ajudava a tomar banho, a me vestir, coisas que antes eu fazia sem pensar. Mas, mesmo naqueles momentos de maior fraqueza, eu sentia que não estava sozinho. Os irmãos da congregação começaram a nos visitar, trazendo palavras de ânimo e orando por mim. Uma irmã mais velha, Dona Maria, que sempre foi uma mãe espiritual para muitos na igreja, veio até meu quarto, segurou minha mão e disse: "Meu filho, eu já vi o Senhor fazer coisas que os médicos disseram que eram impossíveis. Não desanime. Deus não nos dá provas para nos destruir, mas para nos aproximar dele. Continue clamando, mesmo que seja com a última força que você tiver." Essas palavras ecoaram em minha mente nos dias seguintes. Eu comecei a orar de uma forma que nunca havia orado antes. Não eram mais aquelas orações rápidas antes das refeições, mas clamores profundos, às vezes em silêncio, outras vezes em lágrimas. Às vezes eu não tinha nem força para falar, então apenas repetia no meu coração: "Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais, mas tu és forte. Segura minha mão." Um dia, depois de mais uma noite de dor e insônia, minha mãe entrou no meu quarto e me encontrou chorando. Ela se sentou na beira da cama e disse: "Lucas, você já pensou em pedir aos irmãos para fazerem uma reunião de oração por você?"
Aquela ideia nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sabia que a igreja orava por mim, mas uma reunião específica? Aquilo me deu uma esperança renovada. No domingo seguinte, depois da reunião da manhã, meu pai falou com o irmão que presidia e explicou a situação. Ele, com muita bondade, marcou uma reunião de oração na quarta-feira à noite, só para interceder por minha saúde. Chegou o dia da reunião. Eu mal conseguia ficar em pé, então 2 irmãos me ajudaram a entrar na sala. Quando cheguei, vi que muitos irmãos estavam presentes, mais do que eu esperava. Alguns tinham vindo de outras congregações próximas, só para estar ali naquele momento. O irmão que presidia abriu a reunião com um hino que até hoje me emociona. Confia no Senhor, ó minha alma, e não desanimes não. Ele é teu refúgio e fortaleza, teu Deus fiel e bom. Depois do hino, ele leu algumas passagens das Escrituras sobre a cura divina, e então começou a oração. Não era uma só voz, mas muitas clamando ao mesmo tempo, como um só coração. Eu fechei os olhos e senti como se o céu estivesse se abrindo sobre aquela sala. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu só conseguia dizer, glória a Deus, glória a Deus. De repente, enquanto os irmãos oravam, senti algo estranho acontecendo no meu corpo. Era como se uma corrente de calor estivesse percorrendo minhas veias, começando dos pés e subindo até a cabeça. Minhas mãos, que antes estavam frias e trêmulas, começaram a esquecer. Uma sensação de leveza tomou conta de mim, como se um peso imenso tivesse sido tirado das minhas costas. Eu abri os olhos, surpreso, e olhei para minha mãe que estava ao meu lado. Ela também tinha os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo sobrenatural. Então, sem pensar, eu me levantei. Não com a ajuda de ninguém, mas sozinho. E pela primeira vez em meses, senti força nas pernas. Os irmãos, ao me verem de pé, começaram a louvar a Deus com ainda mais fervor. O irmão que presidia então disse: Irmãos, vamos dar glória a Deus pela cura deste jovem. O Senhor ouviu nossas orações. Naquela noite, eu saí da reunião andando sozinho, sem dor, sem fraqueza. Quando cheguei em casa, comi uma refeição completa pela primeira vez em semanas, e dormi como nunca havia dormido antes. No dia seguinte, minha mãe me levou de volta ao médico para novos exames. O médico, ao ver os resultados, ficou atônito. Isso não faz sentido, ele disse, olhando para os papéis. Seus níveis estão normais. É como se você nunca tivesse tido acidose metabólica. Minha mãe, com os olhos brilhando, respondeu: Doutor, foi Deus quem curou meu filho. Os médicos fazem a parte deles, mas a última palavra é dele. O médico, mesmo não sendo crente, balançou a cabeça e disse: Seja o que for que vocês acreditam, continuem fazendo. Isso não tem explicação médica. Nos dias que se seguiram, minha recuperação foi completa. Voltei a ter energia, meu apetite voltou, e todas as dores desapareceram. Mas o mais importante não foi a cura física, e sim a transformação espiritual que aconteceu em mim. Aquela prova me ensinou a depender de Deus de uma forma que nunca havia dependido antes. Aprendi que a fé não é só cantar hinos ou ouvir a palavra, mas é confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, 7 anos depois, estou aqui saudável, servindo ao Senhor na congregação, e testificando do seu poder. Não foi um remédio, não foi um médico, mas foi o próprio Deus que me levantou da cama da enfermidade. E eu sei que Ele pode fazer o mesmo por qualquer um que estiver passando por provas difíceis. Irmãos, se você está lendo este testemunho e está enfrentando uma batalha, não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele ouve suas orações, mesmo que você não sinta nada no momento. Continue clamando, continue buscando porque Ele é fiel. Às vezes, a resposta não vem no tempo que nós queremos, mas vem no tempo certo de Deus. Eu poderia terminar este relato dizendo que estou curado, e isso já seria suficiente para dar glória a Deus. Mas quero ir além. Hoje eu tenho uma vida dedicada ao Senhor de uma forma que nunca tive antes. Aquela enfermidade foi um instrumento que Deus usou para me trazer mais perto dele. E se eu tivesse que passar por tudo novamente, passaria, porque agora eu conheço o Deus que sara, o Deus que sustenta, o Deus que nunca nos abandona. Que este testemunho seja uma bênção para todos os irmãos. Que possamos cada vez mais confiar no Senhor em todas as coisas, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. A Deus toda a glória pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, e pelo que ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Há momentos na vida em que a dor parece tão intensa que até o ar pesa sobre os ombros. Foi assim quando a acidez no meu sangue subiu tanto que os médicos disseram que meu corpo não aguentaria mais. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, seguiu me levando às reuniões mesmo quando eu mal conseguia abrir os olhos. Ela não desistiu, porque ela sabia que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali está o Senhor no meio deles.
E foi numa dessas noites, numa pequena congregação, que Deus mostrou seu poder de uma maneira que nunca esquecerei. Era uma quinta-feira, dia de reunião de doutrina. Eu estava tão fraco que mal conseguia sentar na cadeira, mas minha mãe me apoiou e disse: "Filho, o Senhor vai te sustentar. Só confia." O irmão que presidia a reunião naquele dia era um homem simples, mas cheio do Espírito Santo. Ele não sabia da minha condição, mas quando começou a orar, foi como se Deus mesmo estivesse falando através dele. Ele disse: "Senhor, sabemos que Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para Ti. Se é da Tua vontade, manifesta Teu poder aqui nesta noite." Naquele momento senti algo diferente. Não foi uma emoção passageira, não foi um alívio momentâneo, foi uma certeza profunda de que Deus estava ali ouvindo. E enquanto os irmãos oravam, uma paz que não vinha deste mundo encheu meu coração. Não chorei, não gritei, mas algo dentro de mim soube: Deus já tinha respondido. No dia seguinte, fui ao hospital para mais exames. Os médicos ficaram perplexos. Os níveis que estavam nas alturas haviam baixado de forma inexplicável. Um deles, que nunca tinha visto algo assim, só balançou a cabeça e disse: "Isso não faz sentido médico." Mas eu sabia o que tinha acontecido. Não foi a medicina, não foi o acaso e foi o Deus que ouve as orações dos seus filhos. E não foi só isso. Depois daquela noite comecei a sentir forças voltando ao meu corpo. Não de uma vez, mas pouco a pouco, como se Deus estivesse me ensinando a depender dele a cada passo. Minha mãe chorava de gratidão, e eu, que antes mal conseguia levantar os braços, comecei a participar dos cânticos na congregação. Não com voz forte, não com perfeição, mas com um coração cheio de louvor. Um dia, um irmão mais velho se aproximou de mim depois da reunião e disse: "Meu filho, você está vivo por um milagre. Mas lembre-se, o maior milagre não é só a cura do corpo, é a transformação da alma." Aquelas palavras ficaram comigo. Porque é verdade, Deus não só sarou minha enfermidade, mas mudou meu coração. Antes, eu ia às reuniões por obrigação, cantava os hinos sem pensar, ouvia a palavra sem meditar. Mas depois daquela prova, tudo mudou. Cada hino passou a ter um significado mais profundo, cada palavra da Bíblia se tornou viva para mim. Hoje, quando vejo jovens na congregação que estão passando por lutas, seja uma doença, uma tentação, uma família desunida, eu me aproximo e digo: "Irmão, eu já estive onde você está. Mas Deus é fiel. Ele não te deixou sozinho, assim como não me deixou." E então oramos juntos. Porque a fé não é só para nós mesmos, é para compartilharmos, para fortalecermos uns aos outros. Uma vez, uma irmã me perguntou: "Como você consegue ter tanta certeza de que Deus ouve?" Eu respondi: "Porque Ele já me ouviu quando eu nem tinha forças para pedir. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo que as coloquemos em palavras." E é assim que eu vivo agora, na certeza de que mesmo nos momentos em que não sentimos nada, Deus está agindo. Mesmo quando a resposta demora, Ele está preparando algo melhor do que podemos imaginar. Há pouco tempo, uma família da congregação passou por uma prova muito difícil. O filho deles nasceu com uma condição rara, e os médicos disseram que não havia esperança. Eu me lembrei da minha própria história e disse a eles: "Vamos orar." Não como quem pede por um favor, mas como quem sabe que Deus já tem a vitória preparada. E assim fizemos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, foi um clamor simples, do fundo do coração. E hoje aquele menino está crescendo, saudável, para a glória de Deus. Isso me faz lembrar de como o Senhor trabalha. Às vezes, Ele nos cura de uma vez. Outras vezes, Ele nos dá força para suportar a prova, ensinando-nos a depender dEle cada dia. Mas em ambos os casos, Ele está conosco. E isso é o que importa. Eu poderia contar muitas outras histórias, de irmãos que foram curados de câncer, de famílias que foram restauradas, de jovens que foram libertos de vícios. Mas o que quero deixar aqui é isto: Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez por mim, pode fazer por você. Se Ele ouviu meu clamor naqueles dias de dor, vai ouvir o seu também. E quando a dúvida vier, porque ela vem, nós somos humanos. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se de que Ele disse: "Clama a mim e responder-te-ei." Lembre-se de que Ele é o Pai que não nos deixa cair em tentação além do que podemos suportar. Lembre-se de que, mesmo quando tudo parece escuro, a luz de Cristo brilha mais forte. Hoje, quando canto o hino Jesus, meu Salvador, a Ti renderei louvor, não é só com os lábios, mas com todo o meu ser. Porque eu sei o que é ser tirado das trevas para a Sua maravilhosa luz. Eu sei o que é sentir o peso da morte e, mesmo assim, confiar que Deus tem o último palavra. E se você está lendo isto hoje e sente que suas forças estão no fim, eu te digo: Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina.
Uma vez, um irmão mais velho me disse: a fé não é a ausência de medo, é a certeza de que Deus é maior do que tudo o que nos assusta. E é assim que eu vivo. Não porque nunca sinto medo, não porque nunca tenho dúvidas, mas porque sei em quem tenho crido. E Ele é fiel. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um incentivo para que cada um de nós busque a Deus com mais fervor. Que possamos, como congregação, nos unir em oração, não só pelos nossos pedidos, mas pela glória do seu nome. Porque no final não são as curas, não são os milagres que nos salvam, é a graça de Deus, manifestada na cruz de Cristo. E se hoje você está passando por uma prova que parece não ter saída, lembre-se, Deus especializa-se em coisas impossíveis. Ele faz o que o homem não pode fazer. Ele transforma dor em alegria, fraqueza em força, morte em vida. Que o Senhor abençoe cada irmão que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e renove a fé dos que estão desanimados. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. E que em tudo, só a Ele seja dada toda a glória. Amém. Quando penso naqueles dias de luta, lembro-me de uma noite em que o desespero quase me venceu. Era tarde e a dor no corpo era tão forte que mal conseguia me mexer. Minha mãe, ao meu lado, orava em voz baixa, mas eu só conseguia ouvir as palavras entrecortadas pelas lágrimas. Senhor, tem misericórdia, não deixe meu filho. Tu és o nosso refúgio. Ela não chorava alto, porque na CCB aprendemos que a dor se entrega a Deus em silêncio, com fé sem alarde. Mas eu sabia que seu coração estava partido. Foi então que meu pai, homem de poucas palavras mas de muita oração, colocou a mão na minha testa e disse: Filho, Deus não dorme. Ele vê cada lágrima, cada suspiro. Não é pela nossa força que vamos vencer, mas pela sua. E ali, naquele quarto simples com apenas a luz fraca de um abajur, sentimos a presença do Senhor de uma maneira que não dá para explicar. Não foi um barulho, não foi um clarão, foi uma paz que encheu o ambiente, como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, confirmando: não temas porque eu sou contigo. No dia seguinte, quando fui levado de volta ao hospital para mais exames, os médicos ficaram perplexos. Os níveis de acidez no meu sangue, que antes estavam em patamares críticos, haviam baixado de forma inexplicável. Um deles, que nunca tinha escondido seu ceticismo, olhou para os resultados e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Não há explicação médica para uma melhora tão rápida. Minha mãe, com aquele jeito sereno que só quem confia em Deus tem, respondeu: Doutor, para Deus não há coisa impossível. O médico não disse mais nada, mas vi em seus olhos algo que não era dúvida, era respeito. E assim, aos poucos, a doença que os médicos diziam ser progressiva e sem cura começou a regredir. Não foi de uma hora para outra, não foi como num passe de mágica. Foi um processo de fé, de orações incessantes, de irmãos que jejuavam por mim sem que eu soubesse, de irmãs que intercediam em suas casas, de crianças na escola dominical que, com suas vozinhas puras, pediam a Deus pela minha saúde. Cada melhora, por menor que fosse, era um sinal de que o Senhor estava ouvindo. Lembro-me de uma irmã da congregação, Dona Maria, que todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, passava na minha casa só para orar comigo por 5 minutos. Ela não falava muito, só dizia: O Senhor é bom, irmão. Ele não nos desampara. E depois ia embora, deixando para trás um perfume de fé que durava o dia todo. Uma vez perguntei a ela por que fazia aquilo, já que tinha suas próprias lutas. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de experiência e disse: Porque quando eu estava doente, há anos atrás, foram as orações dos irmãos que me sustentaram. Agora é a minha vez de retribuir. Aquilo me marcou profundamente. Na CCB, não somos sozinhos. Somos corpo e quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Havia também os momentos de fraqueza, quando a fé parecia vacilar. Uma noite, depois de mais uma crise, eu me perguntei: será que Deus realmente vai me curar? Será que não é só uma questão de tempo até que a doença vença? Foi então que abri a Bíblia ao acaso, algo que não costumamos fazer, mas naquele momento foi como se uma mão me guiasse e andei em Romanos 4, 20 e 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aquilo foi como um bálsamo. Não era uma promessa de cura imediata, mas uma confirmação de que Deus é fiel, independentemente do que sentimos. E as orações na congregação? Essas eram diferentes. Não eram pedidos feitos por obrigação, não eram palavras vazias. Eram clamores de um povo que acreditava no que não via. Lembro de uma reunião de oração onde o irmão que presidia, depois de ler Salmos 34, pediu que todos se ajoelhassem.
E ali, com os irmãos de cabeça baixa e mãos postas, senti algo que nunca havia sentido antes. Era como se o céu se abrisse e Deus dissesse: eu ouvi. Não houve gritos, não houve manifestações estranhas, apenas uma certeza quietinha, mas inabalável, de que estávamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Os médicos com o tempo foram reduzindo os medicamentos. Primeiro cortaram um, depois outro, até que em uma consulta, o mesmo médico que antes tinha dito que eu teria que conviver com a doença pela vida toda olhou para mim e disse: não entendo, mas seus exames estão normais. É como se você nunca tivesse tido isso. Minha mãe, que estava ao meu lado, só respondeu: é Deus, doutor. Só ele. O médico não discutiu. Só anuiu, como se, de alguma forma, ele também tivesse sido tocado por aquilo. Mas a cura não foi só física. Foi também espiritual. Aprendi que a doença me tirou coisas, mas me deu outras muito mais valiosas. Me ensinou a valorizar cada respiração, cada momento de saúde, cada abraço dos irmãos. Me ensinou que a fé não é só para os momentos de bonança, mas especialmente para as tempestades. E me ensinou que na CCB, não somos uma religião, somos uma família. Uma família que chora junto, que ora junto, que se alegra junto. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por provas, procuro me aproximar. Não para dar sermões, mas para dizer: eu sei como é. Eu estive lá. Mas Deus é fiel. Uma vez, uma irmã jovem, recém-diagnosticada com uma doença grave, me perguntou com os olhos cheios d'água: irmão, e se Deus não me curar? Eu a olhei e respondi: se Ele não curar do jeito que a gente quer, vai curar do jeito que Ele sabe ser melhor. E vai nos dar força para suportar. Porque o que Ele quer não é só nos livrar do sofrimento, é nos aproximar dele. Ela não disse nada, só abraçou a Bíblia com mais força. E eu orei por ela ali mesmo, pedindo que Deus lhe desse a mesma paz que Ele me deu. Às vezes, quando estou na reunião e ouço os hinos, especialmente aquele que diz: confia, ó filho, confia no Senhor Jesus, que é teu Salvador, fecho os olhos e lembro de tudo que passei. Não com saudade da dor, mas com gratidão. Porque foi ali, naqueles momentos de fraqueza, que aprendi o que é verdadeiramente confiar. Não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele vai no tempo dele, da maneira dele. E quando vejo irmãos que estão passando por lutas, seja doença, seja desemprego, seja qualquer prova, procuro lembrá-los de que a fé não é uma teoria. É algo vivo, algo que se prova no fogo. Uma vez, um irmão mais velho, que já tinha passado por muitas provas, me disse: filho, quando você passar por águas profundas, não tenha medo. Porque é nas águas profundas que Deus mostra que Ele sabe andar sobre elas. Isso nunca saiu da minha mente. Hoje, quando oro, não peço só por mim. Pelos irmãos que ainda estão na luta. Pelo irmão que está desempregado, pela irmã que perdeu um ente querido, pelo jovem que está sendo tentado a deixar o caminho. Oro para que Deus lhes dê a mesma graça que me deu, a graça de confiar quando tudo parece perdido. Porque no final não são as curas que nos salvam, é a fé em Cristo. E essa, ninguém nos tira. Que este testemunho sirva para encorajar alguém hoje. Que quem está lendo saiba que não importa quão escura seja a noite, amanhã vem. E com ela a fidelidade de Deus. Ele não nos prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. E isso, irmão, é tudo o que precisamos. Que o Senhor abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os joelhos fracos, levante os que caíram e renove a esperança dos que estão desanimados. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. E que em todas as coisas, só a Ele seja dada toda a glória. Amém.